Entrevista do dia, com muito prazer, eu quero cumprimentar aqui o prefeito municipal de Taubaté, José Saldi, que marca presença aqui em nosso estúdio. Sempre um prazer para a gente conversar com o prefeito. Prefeito Saldi, muito bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Pedro, bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. É um prazer realmente estar por aqui, tirando as dúvidas, colocando os pingos no lugar certo e com certeza resolvendo um pouquinho mais a vida das pessoas que estão ouvindo. Muito obrigado, prefeito. Vamos conversar. Sim, são vários os temas, até conversava aqui com o prefeito, não falta assunto envolvendo uma administração municipal, né? Prefeito, vamos começar falando sobre mudanças de secretários na sua gestão, né? Algumas mudanças aconteceram, não foram poucas, né? Que alguns até nos surpreenderam. Gostaria que o senhor falasse sobre o assunto. Por que o senhor mudou? Porque o time não estava jogando bem, havia uma falha individual, podemos dizer, no secretariado, já que a gente gosta de futebol, né, prefeito? Havia falhas individuais no time, isso levou à mudança ou não? Se a gente for ver, a única coisa que aconteceu assim, que precisava ter a mudança era na Secretaria de Serviços Urbanos por conta da iluminação, que realmente estava muito falha, né? E não foi por falta de eu falar, não foi por falta de eu dizer que a gente realmente precisava fazer essa mudança. Assim mesmo, o Digão entrou e entrou bem, já entrou... Melhorou com o Digão, prefeito? Melhorou, sim, não tenha dúvida nenhuma. Os pontos, nós estamos chegando em todos os pontos de luz, né? São poucos agora, não tem mais aquela imensidão de pontos negros na cidade. A gente já está acertando bem. A primeira licitação, ou o termo de referência que chegou em mim, através do Alexandre, era... com 2 equipes de rua. Hoje nós estamos com 3 equipes de rua. A lei da Câmara Municipal, eu vetei porque ela obrigava a eu entrar numa empresa para fazer a iluminação pública. Obrigava a licitação. Obrigava a licitação, quer dizer, eu não posso pegar meus funcionários, que agora nós temos... Já vai sobrando dentro desse contexto. Quando você vai terceirizando, vai sobrando funcionários. Nós terceirizamos a rodoviária, 28 funcionários entraram nos serviços urbanos. 28 funcionários a serviços urbanos, alguns servem para fazer iluminação. Então vamos fazer iluminação, não precisa eu estar comprando um serviço de terceiro, só tenho gente para fazer. Então, eu não aceito um tal... colocação lá que a gente obrigado a Câmara Municipal alegou na oportunidade que essa cobrança pela iluminação pública é justamente para pagar uma empresa terceirizada, já que não tem a empresa terceirizada, que essa cobrança é indevida. Como é que fica, prefeito? Pedro, quem vai pagar o braço de luz? Quem vai pagar a lâmpada? Quem vai pagar a estrutura que segura a lâmpada? Um diodo, um relé, quem paga isso? É essa taxa. A taxa que paga isso. Quando fala empresa, para a empresa trocar tudo, ela compra e ela instala. Uma coisa é você abrir uma licitação de compra dessas lâmpadas, que é o que a gente está fazendo. E a outra coisa é a gente estar utilizando os nossos servidores para fazer o trabalho. Mais do que isso, nós contratamos uma outra equipe que já está lá, é contratada. Existe uma contratação. Não estou dizendo para você que não, porque a gente tinha condição de montar as 2, que era do primeiro termo de referência. A terceira equipe já é contratada. Então, uma lei, para mim, totalmente inócua. Mas eles quiseram, eu avisei, eu vou vetar porque por conta disso. Isso está errado. Não dá para vocês me obrigarem a contratar uma empresa terceirizada. É simples assim. Uhum. Esse era o problema principal da área de obras, a iluminação? Na área de serviços urbanos, sem dúvida nenhuma, era o que mais estava pegando. Melhorou? Melhorou, o mato também melhorou bastante, né?
Alexandre ainda continua lá numa secretaria, tanto que eu não tenho problema com ele, mas sim na adequação de como vai resolver os problemas lá. E aí, Digão, com muita vontade, pegou e chega às 7h15, 7 horas, antes das 7, chega já na secretaria, sai é o último a sair, passa todo dia no gabinete. Vem realizando um bom trabalho. Para mim, tá de acordo com aquilo que eu imaginava. Entrevista do dia com o prefeito municipal de Taubaté, Saúde, Bruno Lemes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcelo, Oswaldo, ao prefeito, aos ouvintes. Falando a respeito de mudanças no primeiro escalão da prefeitura. Na semana passada, algumas alterações, com chegada de um novo secretário de Finanças, também mudança na Secretaria de Esportes. Na verdade, o Lucas Dominoni saindo dos esportes, indo para a mobilidade urbana. O que você procurou priorizar nessas situações de mudança no primeiro escalão da prefeitura? Na verdade, essa pergunta foi a primeira, né, prefeito, que nós colocamos aqui. O que levou à mudança dos quadros e tudo mais? Eu acho que é preferível, até para a gente ganhar tempo, claro, Bruno, claro, da gente analisar a mudança individualmente falando, né? O Fernando saiu em virtude dos problemas com as contas que foram bloqueadas, foi uma atitude errada da secretaria. Ele não aguentou a pressão e pediu demissão. Como é que o senhor vê? Ele pediu exoneração, no caso. Como é que o senhor analisa? Pedro, duas coisas que eu não interfiro, né? A pessoa quando fala que tem problema familiar em casa e tem que resolver, e o outro que fala, eu vou crescer. Aí são dois pontos que eu não tenho mais que discutir. Se vai crescer, vai com Deus, é isso aí. Vamos tentar buscar outra pessoa, sento com você, vamos ver quem que é a melhor pessoa dentro desse contexto e vamos trabalhar. Caso do Fernando, o sogro dele tá ruim pra caramba lá em Salto. E ele teve que ir pra lá. Aí, já tá vindo assim há muito tempo. A esposa dele toda hora cobrando a presença dele lá. Foi uma coincidência a crise. E a crise já tá vindo desde quando eu peguei, porque você não pega uma prefeitura quebrada com 140 milhões. Crise quanto às contas bloqueadas, prefeito. Foi um momento, a sua saída em cima dessa polêmica. Nada, essas minhas contas bloqueadas pessoais, se tivesse que ter um problema, é lá na Secretaria lá na Procuradoria da Prefeitura, porque parou lá a minha intimação e não chegou na minha mão. Não. As contas bloqueadas da população que deve para a Prefeitura. Essa polêmica que houve na cidade de Taubaté causou a saída do secretário nesse momento. Isso que eu estou perguntando. Não somos nós que fazemos o bloqueio, né? Tem bloqueios que estão sendo feitos de servidores, porque não são os prefeitos que mandam, né? São os servidores que mandam. De processo de 1990. 90 está sendo bloqueado. Não tem outro jeito. Pegou um juiz lá, o juiz falou: eu vou acabar com isso daqui, porque é muito papel e cada vez vai chegando, tem que acabar com isso aí de uma vez por todas. Manda-se. Aí sim, a gente se precaveu de colocar em 6 vezes sem juros, né? E aí nós fizemos uma divisão lá, porque você pode pagar sem juros, sem multa, em 6 vezes. Você pode pagar com 80% de desconto, se você pagar em 12 vezes. Você pode pagar com 70% de desconto, se você pagar em... Então, isso sim, ele ajudou a gente a bolar isso e organizar para que, quando viesse isso, a gente tinha um tempo certo para as pessoas tentarem organizar suas contas. Mas é uma atitude do juiz, não é uma atitude nossa. E nem é das nossas contas do meu período que a gente está mandando para lá, são períodos anteriores. Então já estavam lá com o juiz simplesmente mandou sair. Isso politicamente atrapalhou pra caramba, você sabe disso? Isso que eu ia perguntar pro senhor. Atrapalhou pra caramba, mas... política... Mas porque cai em cima do prefeito. Caiu tudo em cima de mim. O prefeito é o culpado. O culpado de tudo. O senhor não foi o culpado? Não, de jeito nenhum. Em 1990 não estava prefeito. O Fernando não foi culpado? De jeito nenhum. Né? A justiça, no caso. Mas nós organizamos, pelo menos, o modo de pagar melhor para essa população que vinha ia ter esses problemas bancários. Vem mais, viu, Pedro? Ele não terminou. Ele já avisou. Vem mais cobrança dele.
ele avisou para nós que ele tinha mandado 30 mil protestos para frente e tem mais uns 30 lá para trás. Por isso que nós estamos dando um prazo de até agosto. Até agosto, para as pessoas irem lá ver se tem alguma dívida, organizar como pagar isso, ou se não tem dívida. Olha, porque tem gente lá, Pedro, por exemplo, eu devia a segunda parcela, paguei a terceira e paguei a terceira. O sistema não consegue entender que a terceira e a terceira é o pagamento da segunda. Então a pessoa tem que ir lá e falar, olha, eu paguei 2 vezes a terceira e não paguei a segunda. A gente vai, autoriza aqui, já manda para o juiz. Ó, doutor, isso realmente está errado, já foi pago. É isso que é o nosso sistema agora de pessoas que estão trabalhando em todos os lugares, estão adequando. E virão mais. Não adianta falar que não, porque virão. Então, aquelas pessoas que supostamente, eu acho que tem, vá lá, dá uma consultada, veja pelo seu CNPJ, veja pelo seu CPF, veja pelo seu BC se não tem nada. Tudo no site da prefeitura, e se achar alguma coisa, vá lá conversar com a gente, porque é a hora antes do juiz bloquear. O prefeito, a saída do secretário de esportes, o Lucas. Por quê? Bom, quem saiu foi o secretário... Da mobilidade. Iria sair o secretário de mobilidade. O Thiago. O Lucas só adiantou um pouquinho para ele se preparar uma semaninha ali. Mas mobilidade que foi convidado pela Prefeitura de São Paulo para trabalhar lá. E aí é aquilo, vai crescer, né? O orçamento de Taubaté está em 1.600 bi. Eu peguei com 980. Lá, só a pasta dele, 8 bilhões. Então, não tem nem que discutir, né? Ele vai junto com o deputado Milton Vieira e vai auxiliá-lo dentro desse processo. É um bom advogado, conhece todos os trâmites da prefeitura e é por isso que eu escolhi. Quem toca a secretaria são os técnicos. O Luiz Guilherme, os técnicos que estão lá há muito tempo, conhecem muito bem a estrutura, sabem como fazer e tocam a secretaria muito bem. O que não pode é, por exemplo, eu tenho uma ideia de mudar a rua não sei o que para não sei aonde. Eu não posso ter essa ideia. Eu posso dar essa ideia para eles, mas eles têm que fazer estudo para saber se é viável ou não é viável isso. E é assim que eu faço. Mas, prefeito, no caso dos esportes, o senhor vai manter o Alan Victor, que está provisoriamente no comando da secretaria, efetivá-lo? Ou pretende trazer outro nome para comandar essa pasta? Eu estou procurando um outro nome, mas procurando um outro nome a nível de estado, para a gente ver se a gente não consegue trazer alguém que nos traga recursos para a Secretaria de Esportes. Alguém de fora, então, de Taubaté. Mas que consiga trazer recursos. Não adianta não trazer recursos, porque daí não vai mudar nada o contexto meu, fica lá. Enquanto eu não tenho alguém para trazer recursos para lá, porque lá precisa demais, né? Precisa ajudar o futebol, precisa ajudar o vôlei, enfim, todas as categorias, né? Precisam de recursos. Precisa saber como vai chegar no empresário, trazer recursos para isso. E lá na Secretaria de Mobilidade eu troquei 2 advogados, né? Saiu o Thiago, que era advogado, entrou o Lucas, que é advogado. Então, currículos são os mesmos. Eu não tenho preocupação com isso. Então, para mim, está seguindo. O mais importante é ter gente de confiança. O senhor disse que não vale muito o conhecimento individual do secretário, né? Reforçando isso, porque o Thiago, ele foi um Thiago que entrou e um Thiago que saiu. Houve uma grande diferença na evolução do Thiago. E nós sabemos que, inclusive, ele passou pela mudança do trânsito ao Taubaté. Quer dizer, não é fácil para um secretário segurar uma situação dessa, não, em matéria de compreensão, em matéria de atendimento ao público. Eu reconheço que o Thiago fez um trabalho realmente espetacular. Diferente do Thiago que entrou, ele aprendeu ele estudou, ele avançou no conhecimento e tudo mais. O Lucas, nós conhecemos do esporte, né? Não conhecemos o Lucas advogado, nós conhecemos o Lucas ligado ao esporte da cidade. Será que ele terá a mesma evolução na área de transportes, apesar da equipe técnica ser boa?
Ele não pode dar opinião, no caso, prefeito. Ele não pode. Ele tem que pegar as opiniões dos vereadores, pegar a opinião da população e levar para a equipe técnica estudar, ver se é a melhor coisa para fazer. É isso que o Thiago fazia. Tá certo? O Thiago realmente tocou muito, veio. O ouvinte deve estar perguntando agora, então por que não coloca alguém da equipe técnica como secretário? Não funciona assim, né, prefeito? Porque eu preciso de alguém que entenda de contratos. E contrato é um advogado que conhece. O Thiago fez muitos contratos. Fez contrato com a ABC, fez contrato com com Pátio, fez contrato com... saiu da secretaria dele. Dos conserveiros, contrato do sinalização, tudo parte por ele. Então, eu preciso de alguém que consiga analisar contratos dentro de uma lógica pública, porque não adianta, não é da mesma coisa que a privada, e aí isso é caminho. O Thiago não está abandonando também de toda a sorte. No sábado agora já estava ele almoçando com o Lucas, já tirando todas as coisas. Thiago, dúvidas, né? O Thiago tem a raiz aqui. Falei pro Thiago também, Thiago, não deu certo lá, seu lugar está aqui. Organizamos para que isso aconteça. Então, tá saindo, mas está saindo para uma coisa melhor, né? Uma coisa muito mais de responsabilidade, muito mais desafiadora, né? Do que aqui ele já acertou tudo, que você bem falou, acertou muito bem. E eu tenho a certeza disso, que ele acertou muito bem. Mas são duas pessoas de confiança minha e que eu consegui trabalhar bem o Thiago. É lógico que mesmo a mudança 9 de julho passou para mim, né? Isso daí fui eu que pus a caneta e falei assim, vai fazer. Se a técnica está dizendo que tem que fazer, tem que fazer. Não teve participação do Thiago nessa mudança. O Thiago tem participação? Tem. Ele está ali no meio do processo todo. Mas a decisão mesmo de se vai fazer ou não fui eu. Né? Não tenha dúvida nenhuma. Meu pai ficou bravo pra caramba. Minha mãe falou assim, menino, você nunca faça isso na sua vida. Se você fizer isso, eu nunca andei na contramão naquela 9 de julho. Você não me meta a mão de mudar aquela via. Eu falei, mãe, os técnicos estão dizendo e eu vou fazer. Eu não tenho problema com isso. E a minha mãe falou literalmente isso, tá? Só pra você saber. A turma fala que é pelo IDESA, eu levei xingo até onde pode. Eu deixei de ir almoçar em casa para não levar xingo. E eu tinha certeza. Uma pressão da família para que não houvesse a mudança. De jeito nenhum, porque sabia que ia ser uma mudança muito drástica, né? Dentro de uma cidade. Polêmica, né? Exatamente. Polêmica. Mas são coisas. Aí agora, a gente leva nas costas. A avenida tá cheia de obras lá na avenida, tanto na Granadeiro como na 9 de julho, né? Tá caminhando lá. Recapeamento. Muito lentos. E tal, tá travando. Passei no final de semana, tava travando, imagino hoje, a empresa foi contratada lá atrás, Pedro. Lá atrás. E tá muito mal das pernas. Então, ou você cancela o contrato e abre outra licitação e vai demorar demais e a gente vai perder todo esse dinheiro, ou você vai falando assim para ele, dá para você ir um pouquinho mais rápido, dá para você ir um pouquinho mais rápido. Não, estamos negociando isso e caminhando. Eu passei sábado à noite lá, estava travado. Eu falei, imagina segunda-feira isso daqui, né? Porque tá cheio de obras realmente, né? Eles precisam encerrar, porque se eles não encerram, a gente não dá o ok da obra e fica proibido eles de estar participando de outras licitações. Um minutinho. Você volta às 18, não acontece, tá certo, Marcelo? 18 horas não acontece. Obrigado, Marcelo. Até lá. Estamos de volta com a entrevista do dia com o prefeito Saldi, prefeito municipal de Taubaté. Aliás, prefeito abraçando a cidade de Pindamonhangaba, que está fazendo aniversário hoje, meu prefeito. Emancipação política, dia 10 de julho, tá bom? O nome do hospital deles lá. O Hospital 10 de Julho. Fica nosso registro aqui. Parabéns aí. Parabéns. A cidade de Pindamonhangaba, né? O prefeito, na pessoa do prefeito lá, o Isael Domingues. Feito um bom trabalho lá. Me esperei bastante nele lá nas coisas que a gente está tocando. Muita coisa ele liga para mim e fala, faz isso, faz aquilo. Olha que legal. Bom parceiro. Bom parceiro. Bom parceiro mesmo. Exatamente. Tá aí o Isael, um grande abraço a todos lá de Pindamonhangaba que nos ouvem nesse momento. Prefeito, por que o senhor parou de pagar o empréstimo no CAF?
parei, porque primeiro que eu fui lá para Brasília e Brasília falou assim para mim, ó, vamos renegociar isso. De que forma, ver se a gente consegue fazer esse pagamento de vez em 6 anos, em 20 anos. Então, eu estou renegociando toda a dívida lá. E eu já fui, semana retrasada, eu fui quarta e quinta, depois eu fui na semana passada, segunda-feira, e tudo para falar de CAF. Aí vou voltar de novo lá para conversar sobre CAF. O senhor diria que a gestão passada, ela passou essa dívida para o seu governo, né, para governos futuros da prefeitura. Utilizou o dinheiro e deixou a conta para ser pago. O senhor está querendo deixar também para o futuro, ou seja, para outros prefeitos. Não tem outro caminho? Se ele tivesse, já na negociação, já tivesse feito por 20 anos, que ele tinha condição de fazê-lo, para nós já dava para estar acertando, não tinha preocupação mais nenhuma de acertar. O que não pode ser tirar 35 milhões. E olha, nós estamos falando de uma loteria, uma mega-sena no primeiro semestre e uma mega-sena no segundo semestre. É coisa... não existe, não é fábrica de dinheiro lá, a prefeitura. Tem que sair dos impostos. A população tem que pagar e eu tenho que pagar. Quer dizer, nós temos que pagar. A conta sai de quem, Pedro? Quem que paga essa conta? Não é você também? É o dinheiro da população. É isso aí. Agora, então daí eu deixo de investir em um monte de áreas que eu preciso investir. Agora, esse dinheiro foi bem utilizado, prefeito? Particularmente, na visão que eu tenho, não. Por quê? Porque faltaram os piscinões. Mesmo um piscinão que foi feito em Três Marias, ainda faltou fazer um trecho de ligação, que são aquelas inundações que tiveram lá, não fizeram as ligações, e aí nós tivemos grandes problemas de enchente no Três Marias. Não era para ter, com um piscinão lá. Mas tem mais 2 piscinões que eram para ser feitos. Vila Bela, todo a canalização para chegar no rio também precisava ser feito. A parte de infraestrutura, ela tinha que ser feita antes do asfalto. Prefeito, da forma como foi amarrado esse contrato, o prejuízo continua para o município, porque o senhor não paga a dívida, quem paga é o governo federal, porque está lá no contrato, ele é avalista do empréstimo, né? Então, se o senhor não paga, o governo federal paga. Beleza, palminhas para o governo federal. Só que dinheiro do governo federal não vem para Taubaté enquanto não for quitado o valor que ele pagou. Quer dizer, o prejuízo continua sendo enorme para o município. Ou não? Não. Não passa assim. É melhor eu dever para o governo federal do que ficar devendo para um banco andino, seja lá de onde for. As taxas são muito menores e a gente consegue conversar muito mais facilmente com o ministro da Economia do que com o presidente de um banco andino. Então, para mim, eu prefiro aqui, né? 2, eles que falaram assim para mim, pode deixar, a gente organiza aqui e nós vamos tocar isso para levantar os 20 anos aí para você fazer os pagamentos. Então, são taxas para mim ótimas. Mais do que isso, você falou de recursos. Nós tínhamos 8 itens que a gente estava bloqueado. Não é um item, CAF, né? Agora nós temos um item bloqueado, que é a Unital, a prestação de contas da Unital. Nem o CAF é. O CAF nós entramos com uma liminar, porque sabíamos que aquilo tinha que fazer, entramos com uma liminar, seguramos isso até a solução do processo todo. Então, isso tudo eu fui aconselhado por Brasília. É lá que eu estive, desde lá de trás, governo Bolsonaro até agora. Estou indo todas as vezes para Brasília para tentar renegociar isso. Isso partiu desde a primeira vez, quando eu cheguei lá com 140 milhões, que eu já fui renegociando com todos aqui. Depois, no ano seguinte, entrou o CAF. 2022 entrou o valor do CAF para eu pagar. Ora, eu tive que também ir lá e tentar renegociar isso. Vamos com os minutos finais aí do prefeito municipal Sound no programa de hoje. É importante dizer isso, né, prefeito? Exatamente. Que estará de volta sempre aqui para bater um papo com a gente. Pois não, Bruno?
Prefeito, uma colocação feita aqui pelo ouvinte, o Luiz Fernando, que diz o seguinte: precisamos de um canal fácil de sugestões para a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana. Protocolar sugestões e receber a mensagem que é inviável tecnicamente já deu, na opinião dele. Perfeito. Eu vou lá dar uma olhada para ver se não está chegando realmente, se no site não tem esse canal. Se não tiver, já é uma demanda que eu posso passar para o Lucas para ele caminhar nesse contexto de acertar isso. Além disso, nós temos a ouvidoria da prefeitura. A ouvidoria da prefeitura, ele também pode fazer esse protocolo, né? Esse encaminhamento da sugestão, né, ou da reclamação, enfim, para a ouvidoria da prefeitura, que tem o telefone também no site da própria prefeitura. Toda a rede social é analisada o tempo todo. Se ele colocar na rede social lá também, da prefeitura, sugestão de fazer isso, né? A gente também, lá tem pessoas que estão aptas dentro da Secretaria de Comunicação para levar essa solicitação para a Secretaria. Lembrando, a Secretaria faz o estudo, né? Não tem ordem lá, ela faz o estudo, vê se fica melhor ou não, e aí toca se o estudo der como melhora. Prefeito, outra questão. O senhor está de saída do MDB? Não, até então tá tudo certo. O PP está me convidando, o PL está me convidando, e eu tô falando, gente, é muito cedo pra gente analisar agora, isso daí é uma análise lá na frente. Eu espero que a gente esteja em bloco, né? Quem na testa ou que testa, não sei. Também é muito cedo para dizer se eu sou candidato ou não sou candidato também, porque nós temos outros candidatos que são do PP, que já estão então é muito cedo para tudo. Vamos deixar, que nem o Pedro falou aí, vamos melhorar primeiro os índices, né, Pedro? Para depois a gente conversar alguma coisa lá na frente. Na verdade, não é o que estou dizendo, é o cenário, né, Tá certo. Não, você fez uma cenário. bela colocação aí em off. É importante isso mesmo. Porque eu acho, prefeito, é importante a gente colocar isso, o papel da imprensa, o papel de homens da imprensa. Eu tenho essa visão. Você não pode procurar prejudicar de uma forma intencional. Você tem que procurar ajudar, porque se você ajudar, você vai estar ajudando a cidade, vai estar ajudando o município. Eu, embora dentro da minha carreira política, da minha carreira como jornalista, como radialista, como jornalista, eu tenha enfrentado incompreensões políticas do outro lado que não entenderam o meu posicionamento político e abrindo guerra, inclusive, não olhando para a cara e tudo mais. Mas eu tenho a consciência tranquila de dever cumprido, sabe? Eu sempre procurei não prejudicar, falar a verdade, questionar e procurar conversar. Se não foi entendido assim, fazer o quê, né? Os dedos das mãos são diferentes um do outro, não tem jeito de serem todos iguais, né? Isso é uma coisa que de certa forma, nos prejudica, porque eu não sou desse jeito mesmo, né? Por exemplo, a gente fica devendo um mês a Eco Taubaté, ela já diz que vai parar. Quer dizer, eu peguei ela com 3 meses devendo. A antiga gestão deixou 3 meses devendo. Ora! E ainda cancelou um empenho de aumento que ele tinha colocado, um aditivo que eu não conseguia pagar o ano seguinte. Jesus! E nem por isso alguém foi mandado embora ou organizado de outra forma. Então, a Eco Taubaté está em crise com a administração? Tem como arrumar isso ou não? Eu não sei se é crise isso, sabe? Mas alguma coisa não está batendo dentro desse contexto. Uhum. Às vezes surge o negócio dos médicos. Ora, a gente paga adiantado as UPAs. Antes dele entrar, a gente já paga. Depois vai pagando. Quando eu chego lá no dia 5, dia 15, eu pago o mês que vem. Então, eu tô sempre antecipado nos pagamentos. Atrasou do dia 15 para o final do mês. Mas é o final do mês, mas você só vai usar no outro mês, Jesus. Pode estar acontecendo uma oposição velada ao senhor ou não? Tá inacreditável essas coisas. E vai direto pro médico, o médico direto pra população. Tá muito estranho isso. Prefeito, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede. Tínhamos muito ainda para conversar. Tomara que o senhor volte rapidamente aqui ao Jornal da Rede. Muito bom dia. Um ótimo dia para vocês. Obrigado mais uma vez por estar aqui
né? Que Deus nos dê essa semana aí muito discernimento, sabedoria, né? Muita vontade de trabalhar aí sem estar vendo os problemas, mas vendo as soluções. E se um tombo vem aqui é para levar para frente, nunca para trás. Vambora. Isso aí. Valeu, Bruno. Obrigado, prefeito. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.